Vamos ao curso Fé. Amém. Nós vamos agora voltar ao curso Fé, módulo 1, determinação, e nós estamos na lição 30ª. Hoje é a terceira parte dessa lição. E Jesus, o título dela é Jesus, um exemplo de determinação. Nós estamos vendo assim o lado do ministério de Jesus. Como é que Jesus usava para ministrar as bênçãos de Deus? Nós sabemos que ele era completo, nós sabemos que ele nunca fracassou. Então nós temos que chegar perto dele para ver o método que ele usava. Porque a teologia nos ensina que devemos ser assim, devemos agir dessa maneira, daquela outra. Mas o que é que Jesus fazia? Porque ele veio como exemplo. Jesus, ele veio como modelo. Se nós o seguirmos, nós nunca fracassaremos. Se nós seguirmos o exemplo de Jesus, nós sempre teremos sucesso. E nós vamos ver hoje, dentro da palavra de Deus, situações com as quais Jesus tinha se deparado, mas que ele usou a palavra, ele exigiu, ele mandou acontecer e aconteceu. Ora, quando tivermos situações parecidas com aquela, se nós também agirmos como Jesus agiu, nós vamos vencer. Agora, o problema é que, na maioria das vezes, quando a crise aparece, quando a aprovação chega, nós esquecemos tudo que Jesus fez, tudo que ele agiu e agimos de qualquer maneira. Aí as coisas não funcionam. Para funcionar, tem que ser do modo como Jesus agia. Porque Deus não tem dois caminhos. Jesus disse, eu sou o caminho. Ele é a palavra de Deus. Conforme diz a Escritura, é da maneira que tem que ser. Vamos ver aqui o tópico chamado fome. Uma certa vez, Jesus tinha uma multidão acompanhando ele. Eram 5.000 homens, além de mulheres e crianças. 5.000, só de homens. Se fosse na proporção de hoje, as mulheres são a maioria, nós podemos dizer que a multidão era de 12.000. E haviam as crianças, não se sabe quantas, mas naquela época em que não tinha colégios, as pessoas não tinham trabalho, a criançada vivia de um lado para o outro com a multidão. Então, podemos dizer que tinham 20.000 pessoas. Mas vamos fazer um desconto? Vamos pensar só nos homens. Mas haviam mulheres e crianças. E eles estavam com Jesus. Bom, deixa eu ler aqui o versículo, a parte na Bíblia, para você entender. Mateus capítulo 14, do versículo 13 até o 21. Mateus 14, versículo 13 até o 21. Está escrito assim: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. O Senhor Jesus havia ouvido falar que João Batista tinha sido morto, decapitado. Aí ele saiu para um lugar à parte, ficou sozinho. Ao lado, Jesus era homem como a gente, que ele sentiu, não só porque João era seu primo, mas João era um verdadeiro profeta de Deus. E ele ficou lá. Mas as pessoas, sabendo, seguiram a ele a pé desde a cidade. Ajuntou-se uma multidão. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão. E, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. É o Jesus da Bíblia, né? Ele se compadece com as pessoas. Ele viu a multidão, compareceu, e ele foi e curou os seus enfermos. Ele não pediu a Deus que os curasse. Ele não mandou que as pessoas fizessem uma corrente e ficou ali orando 2 horas. Senhor, manda poder. Senhor, derrama da tua graça. Senhor, opera. Não, ele foi e curou. Ele tinha autoridade para tanto. Nós temos que aprender que, como filhos de Deus, como herdeiros de Cristo, de Deus, co-herdeiros de Cristo, com Cristo, nós temos também autoridade espiritual para, em nome de Jesus, fora dele não, a gente fazer como ele fazia. Então Jesus curou os seus enfermos, e diz aqui, e sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão
para que vão pelas aldeias e comprem para si pão. Os discípulos estavam apertados e quase que chamaram Jesus de uma pessoa irresponsável. Senhor, a hora já é tarde, o lugar é deserto. Então despede a multidão para que eles vão pelas aldeias e comprem para si pães. Mas eles como é que comprariam aquela multidão? Onde que encontrariam um pão daquela maneira? Jesus, porém, lhes disse: não é mister direito que vão, dai-lhe vós de comer. Há uma outra parte que diz que ele falou isso para experimentar os discípulos. E esses lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Que não era deles não, hein? Era um garoto que levou um lanche. A sua mãe deve ter feito um lanche para ele, 5 pãezinhos, 2 peixinhos, lanche de um menino. E o Senhor Jesus, quando viu aquilo, disse: trazei-nos aqui. Bom, o que aconteceu aí agora? Os discípulos de Jesus foram e pediram ao garoto o lanche. Agora, veja bem que esse menino teve que ter fé. Porque ele podia dizer: não, esse lanche foi a mamãe que me deu. Eu vou dar para vocês, vocês levam para Jesus, e se ele não me devolver? Tem muita gente que pensa assim. Eu vou dar para Jesus? Coisa nenhuma. Ele não me devolve, eu vou passar necessidade. O garoto não. Ele entregou aos discípulos o lanche e trouxeram a Jesus. E Jesus então, e tendo mandado a multidão se assentar sobre a relva, ele mandou eles se assentarem em ranchos de 50 e de 100 pessoas, ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Ele pegou os 5 pães, levou os olhos e abençoou os pães e os peixes. Pães, eu vos abençoo. Multipliquem-se para que seja alimentada uma multidão, toda essa multidão. Peixes, multiplique-se. E olhos para os céus, ele abençoava. Quando você abençoa, você fala palavras, né? E ele falou essas palavras. E ele então partiu os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. Ele partiu os pães. Ele pegou os 5 pães e partiu. E foi dando. E foi dando. E dava e não parava. E foi dando. E os discípulos pegavam e entregavam na multidão. A multidão faminta. Olha, para 5.000 homens. Bom, deixa eu terminar de ler para a gente fazer o comentário aqui. E comeram todos e saciaram-se. E levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias, 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000, além das mulheres e crianças. Podemos dizer aí que tinha 10.000 com desconto. Então todos eles comeram e se fartaram. Pessoas famintas para comer pão e peixe até fartar-se, tem que ser uma boa quantidade. Quando terminou, Jesus deve ter chamado o garoto, eu não sei, a Bíblia não diz, e deve ter dito: como é que é? Você teve fé, né? Tive, Senhor. Você me deu 5 pães e 2 peixes? Dei, Senhor. Tem fé agora para carregar 12 cestos? Eu não estou entendendo. Bom, eu tinha aqui uma sacolinha que eu pus o meu lanche. Pois é, mas eu agora tenho 12 cestos para você. Um representando a fé de cada apóstolo que não sabia onde ia comprar pães. E se ele conseguiu alguém para ajudar a levar para casa, a família dele deve ter comido muito tempo aqueles pães e aqueles peixes que Jesus multiplicou. Aqui fica a lição. Jesus não tremeu diante da necessidade. Meu irmão, esse Jesus que fazia isso, é o Jesus que eu aceitei, é o Jesus que você deve aceitar, o da Bíblia, que a Escritura garante que é o mesmo hoje como foi ontem.
Então quero dizer o seguinte, ele faz isso hoje. Ele ainda multiplica pães. Ele ainda faz maravilhas. Agora, tem pessoas que não acreditam. O que é que se pode fazer? Como é que ele multiplicou? Ele pegou os pães, levantou e abençoou. E deu, ele determinou que os pães, com a bênção, fossem suficientes para alimentar todos. E foram. Vamos aprender com Jesus. Amém? Vamos ver agora a morte. Como demonstração que até sobre a morte Jesus tinha poder, ele não hesitou de trazer à vida aqueles que haviam morrido debaixo do seu ministério. Não foi só um caso, foram vários. Vamos ver o caso de Lázaro, João 11. Lázaro era um amigo de Jesus. Ele tinha uma amizade por uma certa família, composta de um irmão e duas irmãs, Lázaro, Marta e Maria. A Bíblia não fala sobre o pai e a mãe, não sei se eles eram órfãos, ou se só esse caso aqui é que interessava para a lição. E o Senhor Jesus, ele recebeu um pedido que ele fosse atender Lázaro, que estava enfermo. Mandaram, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Ele tinha uma amizade tremenda pelo Lázaro, a ponto delas não falarem: o nosso irmão está enfermo. Não, o recado foi: está enfermo aquele que tu amas. O Lázaro devia ser uma pessoa que tinha um carinho com Jesus tremendo. Jesus devia recebê-lo, abraçá-lo, aconselhá-lo muito. Eles tinham uma amizade profunda ali. E ele ficou doente, não melhorava, e as irmãs então mandaram esse recado para Jesus. Bom, Jesus não veio imediatamente. Apesar de amar Lázaro, diz a Bíblia Sagrada que ele ainda ficou 2 dias no lugar onde ele estava. Não foi na mesma hora, mas ele estava enfermo. Depois Jesus foi. Quando chegou lá, o rapaz havia morrido e já estava sepultado 4 dias. O que é que fez o Senhor Jesus? As irmãs disseram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas agora sei, está no 21 isso, a Marta dizendo, que tudo pedir a Deus, Deus tu concederá, e disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E ela disse: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, verá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? E a Marta disse que sim. Chamou a Maria e tal, teve aquele problema. Bom, Jesus foi até onde haviam colocado, onde estava o Lázaro sepultado. Quando Jesus chegou, preste atenção nesse versículo 39, Jesus disse: tirai a pedra. Naquele tempo eles faziam os sepulcros numa rocha, colocavam lá o morto, e eles colocavam uma pedra para fechar a boca do túmulo, uma pedra grande. E Jesus disse: tirai a pedra. Quando ele falou isso, as próprias irmãs, a Marta, irmã de fundo, disse: Senhor, não faça isso. Ele já cheira mal, já é de 4 dias. E Jesus disse: não te he dito que se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus fez uma oração. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão ao redor, para que creio que tu me enviaste. Então o Senhor Jesus, ele fez uma oração e agradeceu ao Pai porque o havia ouvido. E ele disse: eu sei que o Senhor sempre me ouve. Bom, missionário, mas Jesus, ele era filho de Deus. Mas Deus, ele prometeu nos ouvir da mesma maneira.
O Senhor Jesus, então, tendo dito isto, ele chegou no pé do túmulo e gritou: Lázaro, venha para fora. Ora, o rapaz estava morto 4 dias. Jesus deixou que acontecesse 4 dias, eu vou lhe explicar. Havia uma lenda no meio dos judeus, que quando a pessoa morria, a alma dela ficava por perto por 3 dias. Se naqueles 3 dias ela conseguisse reviver, a alma entrava e ela ficaria normal. Era lenda, não tinha um caso de uma pessoa que tivesse ressuscitado. Mas havia essa lenda, então Jesus queria acabar, deixou 4. 4 dias, 4 dias, o corpo já está em decomposição, tudo estragado. Os bichos já estão comendo a pessoa, está podre. 24 horas depois, você não aguenta mais o cheiro. Já havia 4 dias. O homem estava embalsamado, era um costume que eles tinham de enrolar tiras nos dedos, como se fosse uma múmia. O Senhor Jesus foi, manda tirar a pedra, estava determinado a levantar Lázaro, e ele não diz: Pai, e agora? Oh, espírito de Lázaro, vem, Pai, ajuda, nada disso. Ele calmamente e firmemente disse: Lázaro, venha para fora. E o Lázaro, a palavra de Deus diz que o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o, deixai-o ir. Eles tinham que tirar aquelas tiras, senão ele não poderia andar. Estava todo enrolado. E ele veio como se fosse uma múmia. O pessoal não entendeu. Não está fedendo. Não está decomposto? Estava. Mas quando Jesus deu a ordem, a natureza teve que funcionar ao contrário, como se fosse um filme de trás para frente. Que você vê na televisão, o caminhão derrubou o muro, eles voltam o filme e o muro volta para o mesmo lugar. Não, o muro nunca voltou para o mesmo lugar, foi o filme que voltou, mas ali voltou. Voltou tudo a estaca zero, só que o Lázaro morreu doente e agora estava curado. Meu irmão, diante da morte, você pode pegar a menina, a filha de Lázaro, que Jesus diz: Talita cumi, menina, te digo, levanta-te. O homem, o filho da viúva de Naim, que ia num caixão. Jesus parou o enterro, o povo reprovou, Jesus mandou que o morto levantasse, o morto se levantou. Esse é o Jesus da Bíblia, é o Jesus em ação. Esse é o tipo de procedimento que Deus espera que eu tenha, que você tenha. Mas quando, missionário? Quando nós estivermos vivendo, praticando a palavra dele, assumindo os nossos direitos. Meu irmão, em nome de Jesus, nós não podemos agir diferente. Temos que agir igual a Jesus. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso padrão. Ele quer que façamos como ele fazia. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará. Eu acho que o curso FÉ está lhe ajudando. E eu vou voltar nele na próxima lição, já vamos para a 31ª, e fica aqui o meu voto, os meus votos. Continue firme na palavra de Deus, em nome de Jesus.